Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos iniciando o nosso programa do estudo das obras de André Luiz. Atualmente estudamos o livro Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. No programa passado nós demos continuidade ao capítulo 16 e comentávamos sobre o que o Aniceto, que o André Luiz, espantado que ficou, porque o Aniceto não utilizou uma campainha que tinha para abrir a muralha, o portão da muralha, lá do castelo. E dizendo que o Aniceto, se ele estivesse sozinho, ele ia entrar, sem apertar nada, porque o seu poder espiritual estava acima de todas as resistências grosseiras. Comentamos sobre isso, dizendo que o pensamento dele, do Aniceto, já estava desprendido das sensações terrenas. Ele não está mais ligado às coisas da terra. Ele vem, auxilia, ajuda, mas ele ajuda, é aquilo que os Espíritos nos ensinam, ajuda e passa e vai. Não fica preso, não fica angustiado, não fica aflito com o que os outros estão errando, vamos dizer assim. Ligado às coisas da terra também é isso, E mais adiante ele fala que ocultar, falando do Aniceto, é que ocultar a própria glória, porque seria, o Aniceto podia entrar e deixar o André Luiz apertar a campainha, e ele esperando lá dentro. Imagina a cena, Não é característica do espírito superior. Se fôssemos nós, particularmente nós, como é que é, André? Aperta a campanha logo, eu estou entrando. Mas não é assim que funciona, No plano já do espírito, já com o evangelho no coração, que é característica da superioridade. Aí o André Luiz comenta aqui: ocultar a própria glória é do código de bom tom nas sociedades espirituais nobres e santas, E aí lembramos também dessa questão de ocultar a glória, Ocultar essa glória, tentar ocultar isso. Lembramos também de Chico, quando brilhava no corpo e queria esconder, quando o perfume se exalava do corpo dele, Lembramos de uma ocasião também em que, nos valendo do Evangelho, no capítulo 24, item 4, em que Allan Kardec comenta sobre a candeia sobre o alqueire, que Jesus manda botar sobre o alqueire, para que todo mundo brilhe, veja a luz, na questão do ensinamento, do conhecimento, que Kardec coloca, que dizendo que isso não significa que se deva revelar indiscriminadamente as coisas, que a candeia fica sobre o alqueire para que aquele que já consegue entender se queira instruir, e tem o querer. É diferente do que do que o André Luiz está falando aqui, de ocultar a glória. Fizemos esse raciocínio e paramos aqui. Mais adiante ele dá o detalhe que a porta era extremamente pesada e rodou nos gonzos, que seria uma espécie de dobradiça, A gente vê aqueles filmes da Idade Média, aquela porta grandona, aquele barulho. É isso que o André Luiz está relatando. Se ele está relatando isso, ele está dizendo para nós também do que está no Livro dos Médiuns, capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível, em que Allan Kardec vai nos explicar, nos relatar a formação, entre outras coisas, da formação espontânea de objetos tangíveis pelos espíritos, pelo pensamento, pela vontade. E é isso. E mais adiante, a saudação que eles fizeram ao Aniceto. Paramos aí. Isso. Vamos dar continuidade a partir do parágrafo... Qual o número? Qual é que você vai ler? Salve? Salve, 5. Parágrafo 5. É o primeiro travessão que tem. Isso. Salve, mensageiros do bem, disseram ambos ao mesmo tempo, fixando Aniceto em atitude reverente.
dessa atitude reverente, a gente vai ver o porquê. Aniceto levantou a mão, que se fez luminosa nesse instante, e balbuciou algumas palavras de amor, retribuindo a saudação respeitosa. Entramos. Então, um detalhe que ele coloca aqui, que a mão do Aniceto se fez luminosa nesse instante. Essa luminosidade que a gente já tinha comentado antes. Antes ele proibiu. Agora ele fez questão de brilhar. De brilhar. Ele fez. Isso. Né? Então, é diferente a situação, porque ele foi saudado pelos moradores dali, que já o conhecem, já conhecem a sua atitude de moral. E, automaticamente, ele se fez luminoso, como se fosse retribuindo aquela saudação. Ou uma senha para poder entrar, foi o que eu pensei. A Teresa já pensou numa senha. Eu pensei como uma senha. Por quê? Porque eu lembrei que os espíritos podem tomar as aparências né? Eu tinha visto isso no livro dos médiuns, eu não lembrava onde. Aí ontem eu perguntei ao meu irmão, onde é que Kardec fez essa pergunta sobre as aparências? Porque lembra, a vampira não veio com aquela cara de Sexta-feira Santa, né? Brincando, com a pessoa ficar triste, chorosa, e era tudo mentira. E aí eu falei, Marco Aurélio, tem alguma pergunta que Kardec faz sobre a aparência? Porque aqui, para minha interpretação, é uma senha dizendo, eu realmente sou o Aniceto, porque o espírito trevoso, ele não sabe brilhar, só brilha quem é evoluído. Aí ele me falou que no livro dos médiuns, né, no capítulo, ele até me deu o capítulo 6, item 100, pergunta 14. Kardec questionou assim: não poderiam os espíritos zombeteiros tomar a aparência das pessoas que nos são caras para nos induzirem ao erro? Isso Kardec está falando a nível de encarnado, mas a gente pode transpor para a vida espiritual. Porque o espírito não podia tomar a aparência do Aniceto, um espírito lá trevoso, e bater lá na porta, tocou a campainha, porque ele não quis humilhar. Então o espírito trevoso ia tocar a campainha com a aparência do Aniceto. Eu pensei assim, né? Então aquela luminosidade da mão é para mostrar que ele é o verdadeiro Aniceto. Aí na resposta, olha o que Kardec diz: somente para se divertirem à vossa custa, tomam eles aparências fantásticas. Então, em teoria, os espíritos podem mudar a aparência, né? Os zombeteiros, os inferiores. Há coisas, porém, com que não lhes é lícito brincar. Então, isso está entre aspas. Então, Deus não permite que os espíritos inferiores tomem a aparência, vamos supor, um espírito quer me enganar, dizendo que a minha avó que já desencarnou, né, vim com a aparência dela me dando um recado errado, atrapalhado. Isso Deus não permite, mas permite que eles transformem a aparência em aparências fantásticas. E aí eu estava me lembrando que muito animal, bicho, aparição folclórica que existe aqui no Brasil, pode ter sido o espírito que tomou a aparência de saci pererê sem perna, mula sem cabeça, boitatá com o pé para trás, a mula sem cabeça sai fogo, né, na cabeça da... Então, isso eles podem fazer para assustar, tomar aparência de lobisomem, isso os espíritos estão dizendo a Kardec que sim. Essas aparências fantásticas Deus deixa. Agora, tomar a aparência de uma pessoa, mas no caso aqui, eu continuo com a opinião de que ele, quando levantou a destra, brilhou, porque só quem brilha são os espíritos superiores. Então, esses dois atendentes perceberam que o Aniceto falaram, não, realmente é o Aniceto que a gente conhece, que levantou a mão e está brilhando. Mas a gente já viu que Deus não permitiria que outro espírito
tomasse a aparência, mas de repente podia chegar um encapuçado lá, né, com capuz, sem mostrar o rosto e falar, aqui é o Aniceto, né, você lembra de mim? Então o Aniceto já foi logo botando mãozão aqui, ó, sou eu mesmo. Isso a gente está deduzindo, não está escrito aqui, mas é um raciocínio lógico. Mas ele antes mandou apagar e agora ele acendeu. É isso que eu estou dizendo, só estou explicando que não está escrito isso aqui. A gente é muito enfático nessa questão, muito chato até, porque o que o Espírito diz ou não diz. Mas aí é uma dedução bem razoável, plausível, que pode muito bem ser. Porque também no livro Libertação, quando o Gúbio, livro Libertação também de André Luiz, quando o Gúbio, que é o instrutor lá do livro, ele vai em missão para conversar com o Gregório, numa região lá de Trevas, numa cidade que é chefiada pelo Gregório, nas Trevas, ele vai junto com o André Luiz e o Eloy. E aí ele explica que em socorro como eles, tem outros lá, e eles se apagam. Isso que eu ia falar. Eles se apagam para entrar nessa cidade. Eles condensam o perispírito. Né? Ficam lá pesadão. O André Luiz fica até sem falta de ar, o Eloy. Mas o Gúbio não, já está habituado. Aí eles vão lá. E aí eles veem que tem espíritos que veem eles também, que estão lá trabalhando e ninguém está iluminado. E um reconhece o outro, entendeu? Então, é a situação diferente, é aquilo que a gente sempre fala, cada caso é um caso, a situação é diferente. O que que a Teresa explicou é plausível, claro que pode ser isso mesmo. A característica lá do que está chefiando o castelo, que é o Alfredo, a gente vai conhecer ele ainda, o Alfredo ele pode não ter ainda essa condição de perceber, ele pode não ter, mas são dois servidores. São dois servidores. Aí teria um código. Inclusive, além da mão brilhando, ele balbuciou algumas palavras de amor. Eu lembrei da maçonaria, que os maçons, meu pai e os maçons eles se entendem por códigos e sinais. Um sabe que o outro tem lá os códigos lá, né? Tá tudo bem. Mas tem lá os códigos. Para não ser enganado. Para não ser enganado. E isso, a maçonaria vem de primórdios lá da sociedade humana. Os primeiros cristãos. E aí os maçons eram perseguidos, e por isso, a Teresa lembrou, e por isso eles tinham os códigos. Os primeiros cristãos, tá lá no livro Paulo Estevão, desenhavam um peixinho na areia. Isso. Que essa palavra cristão veio com Lucas. Está lá escrito no livro Paulo Estevão, muito bem explicado. Lucas sugere a Paulo, que se chame cristãos, aí, né? Porque eram chamados homens do caminho, porque a casa que foi cedida a Pedro, Tiago e João para que atendesse os necessitados era uma casa que ficava no caminho de Jerusalém, que ia para Jerusalém. Era uma casa que, como estava no caminho, era a casa do caminho. E aí, identificado os primeiros perseguidores foram os próprios judeus, né, que perseguiam os judeus cristãos. Então, eles se identificavam desenhando um peixe. Né? E depois a gente foi modificando, era uma senha e tal. Então, pode muito bem ser isso mesmo. Pode ser, né? Porque se antes ele mandou apagar... Mostrando para nós a continuidade da vida, realmente, em todos os detalhes, não é? Muito parecido. Das necessidades, né? Então, continuando mais um pouquinho. Parágrafo 7. Entramos. Então, entraram. Entramos. Fiquei admirado. Pomares e jardins maravilhosos perdiam-se de vista. A sombra aí não era tão intensa. Sentíamos-nos banhados em suavidade crepuscular, graças aos grandes focos de luz radiante. Vamos parar aqui que eu vou falar do interior, só um pouquinho que eu vou comentar. Então, ele estava dizendo aqui, olha, ele ficou... Por que ele fala admirado? Lembra, anteriormente, ele fala que desceu, antes no capítulo 15, a gente tinha lido, que ele desceu por despenhadeiros, com milagrosa... vou ler de novo, do final do capítulo 15. Descíamos milagrosamente através de dois despenhadeiros de longa extensão. Imagina o ambiente, esse local que estava esse castelo. Mas quando ele chega no castelo, que ele entra, ele fica admirado. Está totalmente diferente da paisagem lá fora. Pomares e jardins maravilhosos perdiam-se de vista. O que deve ser isso? Esse jardim. A gente olha na televisão, às vezes tem programas que mostram aqueles jardins europeus dos castelos, coisa mais linda, né? Muito bem cuidado. Imagina aqui, né? Ele fala de maravilhosos. Então, a ambientação, novamente a gente vai ver o compromisso que a gente vai ver até nesse parágrafo, o compromisso que tem do trabalho no bem, do pensamento do bem, como o ambiente fica. Por isso a gente tinha falado
com programas anteriores, da necessidade nossa, todos nós, de cultivarmos o culto do Evangelho no lar, para aquilo fortalecer os nossos pensamentos, para que o ambiente no lar seja um ambiente harmonioso. Aí a gente aqui tem a prova de que o umbral não é geográfico. Por quê? Uma porta separa um ambiente de outro. Então, o umbral não pode ser geográfico. O umbral é uma vibração. O umbral é resultado de atitudes mentais. Porque uma porta grande, tudo bem. Mas é uma porta e uma muralha que vai mudar, não é, totalmente a ambiência. Mas é umbral, porque Campos da Paz está no umbral, o posto de socorro está no umbral. Então, a gente tem a prova de que o umbral não é geográfico, é vibracional, é mental. Então, todo mundo que está do lado de fora da porta do castelo estão pensando nos crimes, nos vícios, são os mesmos que saíram da terra, endurecidos ainda, no mesmo comprometimento moral negativo. Quem está depois da porta, né, porque é só uma porta e um muro que separa, já está com outra atitude mental. Já são espíritos que estão arrependidos, estão sinceramente imbuídos da melhora íntima. Então, a gente tem que entender isso, não é geográfico, é mental. Então, quando o Marco lembrou aqui do culto do lar, a gente pode morar dentro, né, de uma comunidade extremamente violenta, mas o teu lar está resguardado. A paz, o tiro pode estar comendo do lado de fora, mas dentro da sua casa, a paz. Aqui no livro Os Mensageiros, daqui a pouco, a gente vai ver um capítulo onde, no meio da guerra, na cidade de Bristol, o André Luiz, ele não foi lá, mas ele vai tomar notícia de um companheiro que foi lá e que as bombas estavam atacando Bristol, mas tinha um grupo reunido, quer dizer, aí estamos falando de encarnado, o grupo ali reunido, rezando, orando numa igreja, e aí esse companheiro diz, eu nunca vi tanta luz. E todo mundo está na mesma guerra. Só que o ambiente dentro da igreja era luminoso. Olha a tal da luz aí, né? Aí já era uma luz coletiva. Essa luz, e estava todo mundo no meio da guerra. Então, é a atitude mental que modifica o ambiente. Então, lembrando, novamente, o posto de socorro é no umbral, Campo da Paz fica dentro do umbral, né, aquela região inferior, mas do lado de fora da porta é um ambiente, do lado de dentro é outro, porque o umbral não é um lugar geográfico, é uma atitude mental. Então, olha, eu e o Marco uma vez fizemos uma viagem a Araxá e nós fomos conhecer. O nome lá do lugar era Casa do Caminho. E ela existe até hoje, ela é dirigida por um senhor chamado Tadeu. Eu me lembro, na época nós fomos, eu acho que no verão, estava muito quente. Quando a gente abriu a porta, eu até hoje me lembro da sensação. Quando a gente ultrapassou a porta para entrar, lá dentro parecia um oásis. O ar era outro. Impressionante. O ar era fresco. De uma porta da rua para dentro era assim, tipo um pátio muito grande, tinham flores. Eu lembro que tudo era muito bonito, muito bem cuidado. Tinha um abrigo de velhinhos lá dentro e tinha um centro espírita, né? Um galpão de reunião de terra. Era terra batida. O piso era, né? Terra batida. O piso era terra, mas o ambiente não parecia que a gente tinha se deslocado para outra cidade. E era Araxá. Então é isso que a gente tem que entender,
que é a nossa mente é que vai qualificar o nosso ambiente. Pessoas há que a gente vai visitar nas suas casas, que quando você entra, você já só não precisa às vezes nem olhar a bagunça que está no ambiente, mas o ar é pesado, porque os moradores daquela casa, infelizmente, vivem às vezes em litígio, não são cuidadosos, né? Não tem aquele carinho e respeito com o lar onde moram. Então você entra, você sente a coisa pesada, você sente um ambiente ruim. Então, a gente, olha só a importância realmente, né, e verificar que Jesus tinha razão quando dizia que a gente pode errar muito pelo pensamento, né, e que na realidade o nosso pensamento é que vai ditar para cada um de nós o ambiente verdadeiro que a gente vive, né? Eu fiquei muito impressionada aqui com essa situação de uma porta, e olha que a gente já leu e já estudou os mensageiros, hein? Uhum. Mas pela primeira vez eu consegui visualizar essa situação e meditar nessa situação que tinha passado por mim, batido só numa leitura. Não lembro de ter parado para meditar sobre isso. E agora a gente vê, não é, como é diferente o lugar dependendo do estado mental de quem habita aquele local. Que é a responsabilidade dos nossos pensamentos, né? Nessa questão aí de ambientação. Vai continuar mais um pouquinho? Mais um pouquinho. O interior. Se eu me achar. É parágrafo 7, quinta linha. Acho que é quinta, ou quarta. O interior, ele disse que lá dentro não tinha sombra. Entramos, fiquei admirado. O interior apresentava aspectos inesperados. Somente agora eu compreendia que a muralha ocultava a maioria das construções. Pavilhões de vulto alinhavam-se como se estivéssemos diante de prodigioso educandário. Olha, sempre, novamente aqui, a gente vai ver constantemente essa questão do educandário, né? Nas obras de André Luiz, mostrando da necessidade do estudo, da necessidade da gente pesquisar, estudar para poder meditar e mudar o nosso comportamento. Então está aqui o educandário, prodigioso educandário, né? Quando ele fala prodigioso, não é um prédiozinho só não, são várias construções, prodigioso educandário. Turmas variadas de homens e mulheres dedicavam-se a serviços múltiplos. Aí é que a gente vai, depois vai ficar o comentário do próximo programa. Ninguém parecia dar conta de nossa presença, tal o interesse que o trabalho despertava em cada um. Então, não é como a gente vê na Terra, chega uma autoridade, porque o aniceto aqui podia ser, né, como se fosse uma autoridade, ele é superior aos que estão ali dentro. E a autoridade, todo mundo para, porque ele tem que se ajoelhar aos pés da autoridade. Eu vivi muito isso no meu trabalho, aos pés da autoridade e tal. Tinha autoridade que, quando ia visitar, olha, eu quero, alguns, tinha essa diferença, alguns falavam assim, olha, a visita está marcada para o dia tal, mas eu quero todo mundo trabalhando normalmente, não é? Eu estou falando do militarismo, né? Dos generais e tal, que está lá no regulamento, é para cumprir. Você recebe um general, você está lá, a recepção, comissão de recepção, e aí ele entra. E a maioria, todo mundo tem que parar para reverenciar. Tapete vermelho. Tapete vermelho. Não, tinha uns que não queriam, tinha as exceções, graças a Deus. Eu quero a exceção lá da portaria, que tem que receber, né? Cumprimentar e receber, mas lá dentro todo mundo trabalhando normalmente, principalmente se for um hospital, por exemplo, né? Principalmente, mas eu conheci gente que todo mundo trabalha normal e eu vou visitar todo mundo onde tem que visitar, onde eu quero visitar, e pronto. Seria o normal, que é o caso aqui. Só que aqui, o que ele está dizendo é que as pessoas não se davam conta da visita. Por quê? Não é que não estava menosprezando a visita, é porque o interesse dela no trabalho era a responsabilidade, porque a gente vai ver, comentar no próximo programa, que todo o trabalho tem que ser para Deus. Bom, estamos terminando mais um programa. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos os ouvintes.
que Deus continue nos amparando, nos ajudando através desses bons espíritos. Lembrando que estudamos o capítulo 16 do livro Os Mensageiros. Isso, muita paz. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.